Vamos refletir hoje a respeito do primeiro mandamento. Lá em Êxodo capítulo 20, está arrolado os mandamentos conhecidos como 10 mandamentos ou decálogos. No primeiro mandamento, no verso 3 do capítulo 20 de Êxodo, consta: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. No verso 5, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, e guardam meus mandamentos. Pois bem, aqui nós vemos a parte central da doutrina de Deus, do ensino do Senhor. O núcleo do ensino do Senhor, que é justamente as suas leis universais, os seus princípios universais, que regem o universo todo. E nós estamos inseridos hoje, como todas as criaturas, estamos jungidos às determinações de Deus, que estão claras, estão expressas, especialmente no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, nos primeiros livros, 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, ou livros da lei. Esse mandamento que há pouco lido, que está lá em Êxodo 20, que trata da proibição de se fazer imagem de escultura, de se prostrar, prestar culto a outros deuses, a imagens. Inclusive, ele fala lá, também mais adiante, em imagens fundidas. Esse talvez tenha sido o mandamento mais violado, a lei de Deus mais violada ao longo da história. Principalmente através dos relatos que contam no Antigo Testamento. Havia uma batalha muito grande dos profetas levantados por Deus. Por exemplo, podemos citar Jeremias, podemos citar Isaías, em torno justamente da substituição que o povo hebreu, que o povo de Israel fez do Senhor. Mas como assim substituição? Deus fala lá em Isaías 42, no verso 8, Deus revela uma característica sua. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Em Jeremias capítulo 10, verso 1 a 16, o profeta transmite a mensagem do Senhor justamente no mesmo sentido de Isaías. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidades. Atenção, pois cortam no bosque o madeiro, obra das mãos dos artífices com machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho empepinado e não podem falar. Necessito de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Novamente está falando aqui da confecção de estátuas, da confecção de imagens de esculturas, de imagens fundidas para adoração, para prestação de culto. Ah, mas isso representa Deus? Não. Deus não aceita ser representado. Deus, como Cristo disse para aquela mulher samaritana, no poço de Jacó, lá no livro de João, está escrito lá o relato em que Cristo encontra a mulher samaritana e ela pergunta assim: Senhor, aonde nós temos que adorar?
Em qual monte? Em Samaria ou em Jerusalém? E Cristo foi claro ao dizer: mulher, a hora vem e já chegou, que os que forem adorar a Deus vão adorar em espírito. Que Deus é espírito, importa que os adores em espírito. Então, o próprio Cristo disse que aquelas pessoas que estavam adorando a Deus daquela forma, que era o que era praticado na Samaria da idolatria. A Samaria, ela foi muito conhecida no tempo de Jeroboão, porque tinha duas cidades, Dan e Betel, em que se cultuava um bezerro de ouro, e esses bezerros eram o Deus deles. Então, aquela população de Samaria, ela ficou acostumada a unir Deus a uma imagem, a um objeto, a uma imagem de escultura, a um objeto fundido, a uma imagem de fundição. E Cristo já revelou: vocês adoram o que não conhecem, vocês adoram o que não sabem. Deus é espírito, Deus não é imagem. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Então, ele esclareceu o primeiro mandamento. A natureza espiritual de Deus impede que a pessoa faça uma imagem ou se prostre diante de uma imagem de escultura ou de fundição, ou seja, qual for a imagem física, para prestar culto ao Senhor. Lá em 42, no capítulo 42, Isaías, verso 8, Deus diz, é bem claro: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outrem. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser único. É só Deus se adorar e ponto final. Não há outro intercessor. Lá no livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, diz que não há outro. No livro de Timóteo diz que não há outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Então, Deus, ele quer ser adorado com primazia, com exclusividade. Não pode se fazer uma imagem que represente Deus. Não pode se prostrar num objeto que represente Deus. Porque ele está dizendo lá no verso 42, capítulo 42, verso 8 de Isaías: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não daria outra. Atenção, nem a minha honra há imagens de escultura. Para que mais expresso que isso? E nós vimos lá, no livro de Êxodo, capítulo 20, que Deus proíbe expressamente a confecção de imagens e esculturas. Se prostrar e prestar culto perante imagens e esculturas. Então, esse tipo de violação do mandamento de Deus, desse primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, não se fará imagem de escultura, não prestará culto, não se prostrará diante da imagem de escultura, é o que mais ocorreu. A violação a esse mandamento, ela foi sistematicamente ocorrendo ao longo do Antigo Testamento. Há relatos nos profetas, no livro dos profetas, de deuses de nações estrangeiras que eram adorados pelo povo de Israel e pelo povo de Judá. Por exemplo, nós vemos Baal, Astarote, Azerá, que era tida como a deusa da fertilidade, o poste ídolo. Sacrifício de crianças a Baal. A Moloque, que era outro deus, também justamente da influência dos cananeus. Então havia os povos estrangeiros que influenciavam o povo de Israel, a nação de Israel, que estava sobre a égide dos mandamentos de Deus, a praticarem cultos a falsos deuses, a imagem de falsos deuses. E chegaram ao ponto de oferecer seus filhos em sacrifício a Moloque, que era um dos deuses pagãos. Eles praticavam orgias sexuais em oferenda a Baal, que era o deus da fertilidade. Então houve um afastamento muito grande de Deus e uma violação contínua e sistemática a esse mandamento, esse primeiro mandamento. E isso nós temos que estar alerta hoje. Será que hoje não está se colocando Deus como algo que pode ser adorado através de uma imagem? Será que não estão hoje
cometendo os mesmos pecados que se cometiam no Antigo Testamento e que há relatos, inclusive, no Novo Testamento. Então vamos ter isso como certeza. Vamos colocar Deus como primazia. Não vamos adorar uma imagem que simbolize Deus, ou que demonstre Deus, o que leva a Deus. Não, vamos orar a Deus em espírito, porque Ele é espírito. E importa que assim seja adorado. Então Deus proíbe de fazer a imagem. Confeccionar imagem de escultura, imagem de fundição, que represente qualquer ser divino. Qualquer ser divino, não somente Yahvé. Então isso é proibido lá em Êxodo, no capítulo 20. De Êxodo está lá os 10 mandamentos. Está proibido confeccionar imagens de esculturas. E se prostrar e prestar culto para imagens de esculturas. Então vamos estar atentos a isso. Vamos se apegar nos mandamentos de Deus, lá no Êxodo capítulo 20. Vamos nos entregar nossa vida ao Senhor, pedir perdão a Ele. E vamos obedecer os mandamentos dEle. Para que a gente seja fiel a Ele e passe a dar primazia à palavra dEle e ao que Ele espera de nós. Que Deus abençoe a todos e dê uma ótima tarde.